Olá, eu sou a Damares Bortolozzi, eu sou especialista em treinamentos e educação corporativa e esse treinamento, como fazer um excelente atendimento ao cliente, é destinado aos funcionários de mercados, varejões, mercearias, empórios. Então, se você trabalha como caixa, repositor, açougueiro, entregador, esse treinamento é para você. E nesse treinamento, eu vou compartilhar informações importantíssimas sobre como fazer um excelente atendimento ao cliente. Porque por mais que nós tenhamos a nossa função ali de caixa, repositor, faz parte do nosso trabalho fazer o atendimento ao cliente. Afinal, dentro do estabelecimento comercial, essa pessoa que chega, que muitas vezes tem dúvida, que precisa ser atendida, ela vai geralmente recorrer a gente. Ou então, por exemplo, se é um caixa, para que eu finalize meu atendimento, eu vou ter que pagar essa mercadoria. Então, como é fazer, né, um excelente atendimento? E para a gente poder começar, né, a detalhar mais esse treinamento, eu quero falar sobre a importância do atendimento ao cliente. Por que, que o bom atendimento é crucial, né? Porque, primeiro, um cliente bem atendido, ele é fidelizado. Então a gente gosta de ser bem atendido, né? Um dos motivos também, por conta da importância do atendimento ao cliente, é porque todos nós gostamos de ser bem atendidos, bem recebidos. E a nossa empresa, o nosso estabelecimento, muitas vezes, por menor que ele seja, ele precisa prestar esse atendimento. A gente precisa ter como objetivo, dentro do nosso trabalho, não somente a função que a gente executa, mas sim o zelo por esse cliente que chega lá. Então, como que a gente faz isso? Por que isso é importante, né? Primeiro, porque fideliza o cliente vai voltar sempre, ele se torna fiel, cliente, amigo. O marketing boca a boca positivo, as pessoas vão falar bem da empresa. Então, sempre que alguém mencionar o nome da sua empresa, lá é excelente, lá todo mundo atende bem, lá todo mundo é simpático, toda vez que eu vou lá eu sou muito bem acolhido, sou muito bem recebido, né? Outra coisa, isso já vai fazendo uma diferenciação da concorrência, porque a gente pode até ter outros estabelecimentos que tenham preço bom, preço baixo, mas às vezes os clientes não vão justamente por conta dessa questão do atendimento, tá? Fazer um bom atendimento é importante porque ele vai aumentar as vendas. Então, se eu estou fidelizando o cliente, se meu marketing boca a boca está positivo, se eu sou diferente dos meus concorrentes, então é óbvio que eu vou ter um aumento das vendas. Por quê? Porque todos nós gostamos de ser bem tratados, com respeito e com atenção. Então, quando a gente vai pensar na importância do atendimento ao cliente, né, é trazer todos esses elementos para frente, antes de qualquer coisa, quando o cliente pensar na empresa que você trabalha, no estabelecimento que você presta serviços, ele vai realmente ficar feliz e falar de boca cheia que lá é um excelente lugar, assim como você também faria e assim como você também faz quando é bem atendido dentro de uma empresa. E, já que a gente está falando sobre o impacto, sobre a questão do bom atendimento, né? Quais são os impactos do mau atendimento, né? Então a gente vai entender que vai ser o contrário. Então a gente vai perder clientes, a nossa reputação vai estar negativa, a gente vai perder nossos empregos. Por quê? Porque se eu vou ter perda de clientes, eu vou consequentemente diminuir as vendas. Se eu vou diminuir as vendas, vou diminuir o faturamento. Então, com menor faturamento, menos posições de trabalho a gente tem. Então, aquela empresa que de repente tinha tantos funcionários vai perdendo a quantidade de clientes, vai diminuindo a quantidade de serviço, e com certeza a gente vai perder nosso emprego e uma consequência disso também é o fechamento da empresa, tá? A gente fala, nossa, que exagero, não é não. Muitas empresas que a gente vê aí que duram no mercado por um tempo e depois entram em declínio, a gente vai entender que é administração sim. Tem várias, claro que são coisas bem complexas, mas uma das primeiras causas de perda de clientes é o impacto do mau atendimento, tá? Então isso é muito importante. A gente não pode deixar que as nossas emoções, que as nossas questões, que a gente tire, não saiba administrar isso e que a gente perca os nossos clientes. Por isso que fazer esse treinamento, entender o que é um bom atendimento ao cliente. Nesse caso, eu nem estou falando de bom atendimento, eu estou falando de fazer um excelente
atendimento. Se você, do que a gente está conversando aqui, alcançar pelo menos uma boa parte, você já vai estar fazendo um bom atendimento. E aí, esse atendimento, ele é muito importante nas funções que nós vamos ter dentro da empresa. Então, se a gente está falando de um mercadinho, de um varejão, de um empório, uma mercearia, a gente vai ter basicamente essas 5 funções aqui, que seria caixa, repositor, açougueiro, limpeza e entregador. Se eu tiver mais alguns derivados na parte, ainda nesse caso não seria da parte administrativa, tá? Seria da parte realmente funcional da empresa. Todas essas funções, no dia a dia, elas lidam com os clientes, elas fazem o atendimento ao cliente. Então, o cliente comprou, vai ter que passar pelo caixa, o repositor que está lá organizando as prateleiras vai, de certa maneira, ter contato com os clientes. Muitos clientes pedem ajuda, pedem para procurar coisas, intervêm. O açougueiro a mesma coisa, ele vai ter que fazer lá o atendimento ao cliente. A moça da limpeza, a pessoa da limpeza, muitas vezes ela também vai ter contato com o cliente, tem que avisar que o piso está úmido, ou até mesmo as pessoas veem alguém ali disponível, pedem ajuda. Então todos nós precisamos estar preparados para poder fazer esse atendimento ao cliente, tá? E óbvio, o entregador, sem deixar de mencionar, que é aquele que vai até a casa da pessoa, que leva o produto pessoalmente para ela. Todos nós temos que ter postura na parte de atendimento ao cliente. E para que a gente possa fazer um bom atendimento ao cliente, eu vou dizer que a gente tem ingredientes aí que a gente precisa colocar, que são ingredientes comportamentais. São ingredientes que partem da gente, tá bom? Então, quando a gente tem um atendimento ao cliente, a gente vai ter, imagina lá, você trabalha no mercadinho, no varejão, é caixa, então você está lá sentadinha no seu caixa, a pessoa vai passar lá com a mercadoria, você vai fazer a finalização, vai fazer a cobrança. Você acredita que é simples, é só passar a mercadoria ali, fazer a conta, somar no sisteminha, receber ou por cartão ou por dinheiro, fazer o troco, ajudar a embalar e acabou. Só que não, isso vai envolver coisas complexas, um pouco mais subjetivas, que vai depender do seu comportamento, que seria o quê? Uma escuta ativa. Então, quando a gente quer fazer um bom atendimento, a gente precisa estar atento ao que a pessoa fala, justamente para poder atender, para poder entender o que a pessoa está querendo. É importante ter um tom de voz adequado, então conversar com um sorriso na voz. Olha só como que é diferente quando eu falo com sorriso na voz, ou sem um sorriso na voz de maneira educada, gentil, cordial, Essa linguagem tranquila, uma linguagem corporal positiva, porque parte da nossa comunicação ela não é verbal. Então a gente já consegue ver na cara da pessoa se a pessoa está de bom humor, de mau humor. Geralmente a gente consegue entender se a pessoa está com pressa, se a pessoa não está com pressa. Então, tudo isso é falado. Então, para que a gente possa fazer esse bom atendimento, é muito importante uma dose de comunicação eficaz, que seriam esses 4 tópicos aqui. Escutar ativamente, quer dizer, eu estou escutando, prestando atenção no que você está falando, prestando atenção na sua necessidade. Eu estou atento a ligar a linguagem corporal, tanto sua quanto minha, com certeza, e eu estou utilizando de uma linguagem positiva, tranquila, educada, amável, tá? Tudo isso é comunicado através da nossa voz, da nossa postura, da forma como atende, a gente atende essa pessoa no caixa, ou no atendimento dentro do açougue. Tudo isso vai fazer a diferença, tá? Só isso para fazer um bom atendimento ao cliente? Não, tem mais. Outra coisa que a gente precisa para poder fazer um bom atendimento é empatia e proatividade. Significa o quê? Colocar-se no lugar do cliente, oferecer ajuda mesmo quando não solicitado e antecipar as necessidades do cliente. Então, por exemplo, eu estou olhando, eu estou observando que eu estou colocando as coisas na prateleira, eu como repositor, eu como caixa aqui, eu de repente meu caixa está tranquilo, eu estou observando se a pessoa está com dúvida ou não, se a pessoa ela está desorientada, ou me colocar no lugar de cliente, por exemplo, a gente sabe que a fila do caixa está grande, então pede ajuda, pede para alguém chamar outra pessoa para colocar lá, ou se não tiver,
fala, olha, só um minutinho, já estou finalizando aqui, aguarde um pouquinho. Vamos supor que deu problema no sistema, né? Travou ali o sistema e tem muita gente para ser atendida. Comunica, pessoal, aguarde um minuto, tivemos um probleminha aqui, mas já está sendo solucionado. Então, isso é se colocar no lugar do cliente, tá? Quando você estiver fazendo atendimento, quando você estiver pegando pedido pelo WhatsApp, fazendo atendimento telefônico, tudo isso é importante, essa empatia, né? Essa capacidade de se colocar no lugar do outro, junto com proatividade, que é o quê? Vou fazer algo para resolver, tá? Então isso é muito importante. Se você vê, não fique parado, né? E cuidado com a postura, né? Dentro do estabelecimento, ficar com o braço no balcão, aquela cara de desânimo, né? A gente chega para ser atendido muitas vezes, pede desculpa por atrapalhar a pessoa, né? Olha, eu estou atrapalhando vindo comprar aqui de você. Então, a gente não pode deixar o cliente pensar que nós estamos atrapalhando. Pelo contrário, nosso estabelecimento ele está aberto para receber os clientes, para atender os clientes, para ter faturamento, porque nós precisamos fazer o comércio girar, as coisas girar e os salários têm que ser pagos, na verdade. Então, quando você trabalha dentro do segmento, né, dentro desse segmento de atendimento ao cliente, empatia e proatividade são ingredientes importantíssimos. Perfeito? E agora, mais uma dose que envolve, né, esse atendimento ao cliente, como eu falei, é a resolução de problemas. Então, eu preciso estar atento e sempre disponível para resolver problemas. Seja ajudar o cliente a levar uma mercadoria até o carro, empacotar, ajudar o cliente a pegar o produto na prateleira, ir procurar um produto que ele está procurando e não está achando, né? A gente tem que manter calma e postura, a gente tem que buscar soluções rápidas e eficazes, tá? E, se possível e quando necessário, pedir desculpas caso alguma coisa não tenha saído conforme o planejado ou de acordo com o que o cliente queria, tá? Então, esse olhar, essa empatia, né? Essa vontade de ajudar, de ser amigo do cliente, de estar sempre ali solícito, disponível, faz parte das nossas funções enquanto colaboradores desse segmento de mercado, varejão, empórios, mercearias, né? Então, a gente está lá colocando uma mercadoria na prateleira, né? E um cliente vem e pergunta, ai, tem desse daqui em outro sabor? Aí você pode olhar, vai lá dentro, procura atrás, olha, tá aqui, atende, seja gentil, né? Resolva o problema do cliente, tá? A pessoa que está lá no caixa, a mesma coisa. O cliente está com dificuldade de colocar o produto na sacolinha, ajude o cliente a colocar o produto na sacolinha, porque às vezes o cliente vai sozinho, vai com criança. Você fala, eu sou caixa, essa não é a minha função. Não é bem assim, tá? A gente precisa estar disponível para o cliente, ajudá-lo e estar lá de coração, de sorriso, né? Com os braços abertos, para que o cliente sinta-se acolhido. Olha como o atendimento ao cliente não é algo tão simples, é mais complexo do que a gente imagina, porém muito necessário. E para finalizar, aparência pessoal e profissionalismo. Pessoal, postura profissional é importantíssimo. E quando eu falo de postura profissional, eu vou falar da pessoa que está com uma postura no balcão, que está em pé, que não está com aquela cara de desânimo, aquela pessoa que está aberta, receptiva, que está com a sua higiene pessoal em dia, né? A gente sabe que quem trabalha com reposição, pega peso, né? Tá suando. Então, assim, procure passar um antitranspirante que segura bem aí, e até mesmo para você, né? Porque é gostoso a gente trabalhar, por mais que a gente tenha trabalhos que façam atividades repetitivas e mais cansativas, que a gente possa trabalhar cheiroso, gostoso dentro de um prazo de validade, até mesmo para a gente, né? A gente começa o dia, de repente a gente esquece de passar, ou não tomou banho de manhã e vai dando 10 horas, 11 horas, o calor vai aumentando, a gente começa a se sentir fedidinho, começa a ficar incomodado com aquilo, e isso pode, com certeza, alterar o seu humor, por exemplo, né? Você fica se sentindo mal-humorado, ai, não toca em mim, não quero fazer tal coisa, não quero levantar os braços. Tudo isso pode trazer dificuldades para você no seu trabalho. Então, quando a gente fala da higiene pessoal, a gente não quer falar para ofender de jeito nenhum. A gente quer falar que a própria pessoa também vai ficar bem, vai ficar feliz com isso.
levanta, toma um banho de manhã, passa aquele antitranspirante, põe talquinho no pé, passa um perfume, põe o uniforme da empresa, vai trabalhar com a certeza de que você está cheiroso, cheirosa, gostosa, bonita, que seu dia vai ser bacana, que você vai fazer seus atendimentos e que até o final do dia o seu prazo de validade ainda, que a gente pode chamar desse jeito, né? Que é os cheirinhos, né? Vão estar aí tranquilo, tá? E outra coisa importante, uniforme limpo e bem conservado. Se o uniforme ele é branco, gente, ele é branco, ele não é cinza, ele não é amarelo. A gente tem que tomar cuidado, a gente tem que pedir orientações para a nossa empresa de como cuidar bem desse uniforme, tá? A gente precisa pedir ajuda, qualquer coisa vai no tutorial da internet, no YouTube você digita lá como manter as peças branquinhas, como lavar o uniforme. A gente sempre vai ter um vídeo que pode ajudar a gente a manter o nosso material de trabalho em ordem, em dia, bem conservado, porque quando as pessoas olham para a gente, veem a gente, né, com o cabelo arrumado, limpo, em ordem, as mulheres de maquiagem, se quiserem passar uma maquiagemzinha, né, arrumar, você percebe que a pessoa ela se preparou para estar lá, ela está caprichando, né? E esse capricho com a nossa aparência pessoal diz tudo sobre a gente, porque fala como a gente entrega também o nosso serviço. Então, se eu tenho capricho comigo, eu vou ter capricho com as coisas que eu estou fazendo, com o meu trabalho, com os clientes, né? Com os relacionamentos, com os colegas de trabalho também. Tudo isso vai dizer algo sobre a gente. E para que a gente possa manter isso, né? Isso sempre assim, sempre dentro desse nível, né? Dentro dessa performance. Então a gente vai ter aqui para um bom atendimento, comunicação eficaz, empatia e proatividade. A gente vai ter capacidade de resolução de problemas, tá? E a gente vai ter a capacidade de manter a nossa aparência pessoal e nosso profissionalismo sempre em ordem, para que a gente mantenha essa constância, é importante que a gente tenha protocolos de atendimento. E aí eu trago esse conceito de protocolos de atendimento que já existe em muitas outras empresas, no segmento de farmácia, no segmento de laboratórios. Ele não poderia ser diferente. Por quê? Porque um protocolo de atendimento vai fazer com que a gente sempre se lembre das coisas importantes para esse atendimento e não seja regido por humores, por nossas emoções, por naquele dia eu estou bem, então eu atendi bem o cliente, naquele dia não estava legal, não atendi bem o cliente. A gente não pode deixar isso ser altos e baixos, a gente tem que sempre manter uma constância. E para que a gente tenha essa constância, quando a gente fala de protocolos de atendimento, ele vem para sanar, para preencher essa questão aí, muitas vezes complicada, que a gente vai ter nos pequenos estabelecimentos comerciais. E o que seria, né, esses protocolos de atendimento? Os protocolos de atendimento são conjuntos de regras, diretrizes e procedimentos padronizados que definem como uma empresa, organização ou profissional deve interagir com seus clientes ou usuários em diversas situações de atendimento. Então, assim, a gente vai colocar aqui regrinhas para o que a gente deve fazer para cada função. É muito importante que, mesmo que você trabalhe no caixa, você entenda a função do repositor, mesmo que você trabalhe no caixa, você entenda a função do açougueiro e o açougueiro do caixa, vice-versa. Por quê? Como nós estamos dentro de uma empresa e um trabalho vai acabar dependendo do outro, né? Essa integração das funções, é muito importante que a gente saiba quando começa o seu e quando termina o do seu colega. Perfeito? Então vamos começar aqui com o protocolo de atendimento com a função caixa. Então, quais são as competências, né? As competências, as atitudes, as habilidades de quem tem a função de caixa. Então, a função do caixa é ter rapidez e eficiência no check-out, que é você já fazer o atendimento, passando os produtos, né, com rapidez, com qualidade, né, falando bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou me aprofundar um pouquinho no outro slide sobre isso, né? Mas enfim, rapidez e eficiência no check-out, cordialidade ao receber e se despedir,
ter conhecimento de promoções e pagamentos, de entender o que está acontecendo dentro da loja, né? Ah, compre um, leve dois. Tudo isso tem que ser comunicado, né, ao caixa. Essa comunicação ela tem que acontecer. Habilidade para lidar com filas, tá? E eficiência em trocas e devoluções. Então faz parte do caixa entender, né? E claro, a questão do caixa, fazer o fechamento depois do caixa, prestar contas, tudo isso faz parte nessa questão da função do caixa. E para que ele possa exercer isso da melhor maneira, o protocolo de atendimento do caixa ficaria assim: ao receber o cliente, sorrir, fazer contato visual, perguntar bom dia, boa tarde, boa noite, perguntar se quer nota fiscal paulista, se tem cartão de fidelidade, se a empresa possui algum plano, algum projeto, algum programa que você tem que fazer essa pergunta, tá? E aí, fez essa pergunta, muito obrigada. Oi, bom dia, senhor, bom dia, boa tarde. O senhor tem nota fiscal paulista? O senhor faz parte do programa X, do programa Fidelidade? Ah, o senhor pode digitar o seu CPF, então, por gentileza. E aí começa passando os produtos, né? Ajudar o cliente a empacotar com agilidade, informar o valor da compra, qual forma de pagamento tem disponível, né? Processar corretamente essa informação e entregar o troco e a nota. Ao se despedir, falar obrigado, obrigada, volte sempre, obrigada, estou à disposição, né? E esse seria o protocolo básico, que na prática, né? Todo mundo sabe fazer isso, né? Então, vou fazer o atendimento, então eu sou caixa, faço bom dia, boa tarde, boa noite, o senhor quer nota fiscal paulista, ou programa de fidelidade, ou programa, seja lá o programa que a minha empresa, né, tiver, né? Eu vou ajudar ele a passar, vou ajudar ele a empacotar. Se eu não precisar ajudar, se eu tiver alguém que empacota, né? Tem alguns supermercados ou alguns mercados que vai ter lá alguém que vai estar empacotando, ajudando. Se não, eu vou ajudando o meu cliente ali a empacotar. Perfeito? Vou utilizando o paninho para limpando caixa, porque quando passa as mercadorias do açougue ou congeladas, elas vão acabar molhando, sujando, né? Passa o álcool, já limpa, já organiza, né? Finaliza, processa, muito obrigada, volto sempre. E quando tem filas, faz parte agir com calma e agilidade. Ah, está criando fila, tem um movimento, a gente vai tentar acionar, ver se já tem mais pessoas ali para poder ajudar, quem pode ajudar, ou a gente age com calma e agilidade, sem afobação, sem ter pânico, né? Com cordialidade e gentileza, né? Como eu falei, avisa ao cliente, só um minutinho, já estamos chegando. Se tiver algum problema com o sistema, informe, seja gentil, lide com a situação, né, de maneira bem-humorada, se possível, tá? Se não, cordialidade e gentileza já é o suficiente. Em relação a trocas e devoluções, é ouvir, né, o que está acontecendo, verificar, ver qual a política da empresa sobre trocas e devoluções e realizar o procedimento de forma eficiente. Se for o caixa, se for o gerente, aciona o gerente, porque geralmente é no caixa que vem, né, as necessidades de troca e devolução. E aí vocês seguem a política que a empresa vai recomendar para vocês. Perfeito? Então, olha que legal esse protocolo do caixa. Então, sempre com esse atendimento cordial, gentil, eficiência no check-out. Com isso, todos os clientes, com toda a certeza do mundo, serão bem atendidos, tá? Outra coisa importante que eu quero colocar aqui é em relação a conversas paralelas. Quando não tem ninguém dentro da empresa, quando não tem o estabelecimento está meio vazio e a gente está batendo esse papo, aí chega um cliente, encerra o papo, finaliza esse papo. Você tem cliente na loja, o cliente é prioridade. A gente não continua a conversa, a gente para de conversar para poder fazer esse atendimento para o cliente, tá? É muito complicado quando você vai entrar no estabelecimento, as pessoas estão conversando, a pessoa continua conversando, ela não te cumprimenta, ela só cobra de você, você vai embora e a pessoa estava lá, como se o cliente nem tivesse aparecido lá. Então, o cliente entrou na loja, está vazio, o cliente entrou na loja, entrou no estabelecimento, o assunto encerra, o assunto particular encerra e toda a atenção é voltada para o cliente. Perfeito? Agora nós vamos falar da função de repositor de mercadoria. Muitos estabelecimentos comerciais podem ter
a pessoa que é caixa também como repositor de mercadoria, justamente por conta desses momentos, né, que o caixa diminui o fluxo, né, de movimento, ou naquele momento está tranquilo, dá para ir repondo. Geralmente os caixas têm essa reposição perto do caixa ali, ou então tem aquela gôndola que fica, né, do ladinho do caixa para repor, para limpar, né? E até mesmo os repositores de mercadoria que também podem ter outras funções, como repositor de mercadoria, entregador, repositor de mercadoria, auxiliar de limpeza também. Eu sei que às vezes muitas empresas acabam utilizando a mão de obra para mais de uma função, perfeito? Então, qual que seria o protocolo de atendimento da função de repositor de mercadorias? Disponibilidade para ajudar a encontrar produtos, como eu falei, muitas pessoas vão direto na pessoa que está repondo ali para poder fazer perguntas de como encontrar produtos. Às vezes não é produto da seção da pessoa, mas acontece e isso faz parte da função, tá? O conhecimento da localização dos produtos não é porque você cuida apenas do setor de frutas que você não pode conhecer sobre o setor de mercearia, tá? Quanto mais você amplia seus conhecimentos, melhor. Organização e abastecimento das prateleiras, tá? É muito importante que essa organização ela seja feita dentro daquelas normas e princípios, onde a gente vai colocando os produtos com maior validade, os produtos que chegam atrás e os produtos com menor validade na frente, tá? Sempre com a embalagem, com a embalagem sempre voltada para frente, organizada, todos os produtos ali assimetricamente posicionados, tá? E sempre eu verificando data de validade para ver se vai precisar retirar o produto da prateleira. Então, se aquela sessão é de sua responsabilidade, você precisa ter o compromisso, né? Ser comprometido com a qualidade e eficiência da entrega do seu trabalho. Então, se você é um repositor de mercadoria, você vai ter que fazer reposição, sempre pensando na data de validade dos produtos, na aparência, né, na troca, na sinalização dos produtos em falta, e que você também, além de tudo isso, seja muito prestativo ao responder perguntas, tá? Eu sempre tive boas experiências com pessoas que estão repondo produtos e mercadoria no supermercado. A maioria das pessoas com quem eu converso sempre são gentis, sempre são solícitas, e é assim que tem que ser, tá? Não vai, como que eu posso dizer, não vai prejudicar o seu trabalho parar um minutinho para ajudar alguém, para ajudar um cliente. Pelo contrário, tá? Vai ajudar e muito no seu trabalho você poder fazer isso, que vai fazer com que o cliente, que é o objetivo de todo o nosso trabalho, o atendimento ao cliente, é por isso que você está repondo esse produto na prateleira, colocando novamente justamente para o cliente poder encontrar, para o cliente poder comprar, perfeito? E como ficaria então o protocolo de atendimento de uma função, né, de repositor de mercadoria? Então, vamos imaginar, né, que o cliente se aproximou, né? Aí se ele se aproximar, você vai sorrir, você vai fazer contato visual, ou se você se aproximar dele, percebendo que ele está com uma dificuldade, você vai falar: oi, tudo bem? Posso ajudar? Oi, boa tarde, posso ajudar? A senhora precisa de ajuda? O senhor precisa de ajuda? Ou então, ao ser abordado, né, ouvir o que a pessoa está perguntando, informar com clareza, procurar informação se necessário, acompanhar até o produto, né? Então, tudo isso é muito importante. Durante a reposição, como eu falei, organização, limpeza, verificar a validade, sinalizar as faltas. E uma coisa muito importante, não bloquear os corredores. Eu sei que às vezes é difícil, a empresa é pequena, o corredor é pequeno, mas quanto menos você puder fazer esse tipo de bloqueio, melhor. Por quê? O cliente ele vai evitar entrar nesses lugares. Aí ele ia precisar pegar alguma coisa que estaria nessa prateleira, ele não pega. E aí a empresa deixa de vender, tá? Então, muito importante. Como eu falei novamente, ao perceber que o cliente está com dificuldade, ofereça ajuda, né? Ou para pegar produtos, ou para ajudar a carregar as compras, sempre ali solícito, gentil, fazendo parte do protocolo de atendimento da função de repositor de mercadoria. Perfeito? Agora vamos para mais uma função,
que também pode ser desempenhada pelo repositor de mercadoria. O entregador também pode ser um repositor de mercadoria. Então, a gente entende que dentro de uma empresa, muitas vezes, a gente vai exercer várias funções. E aí, na função de entregador, é muito importante que tenha pontualidade na entrega, tenha cuidado com os produtos, com o armazenamento, com o transporte, tenha cordialidade ao entregar esses produtos, uma boa comunicação sobre os horários e saiba lidar com os imprevistos. Por quê? Antes da entrega, antes de você sair para fazer essa entrega, né? Então imagina que alguém já foi, já separou os produtos, né? Então o cliente pediu uma listinha de produtos, já está separadinho na caixa. Então você vai pegar essa nota fiscal, vai olhar, vai conferir, dar uma conferida nos produtos, vai verificar o endereço, tá? Se necessário, se preciso for, vai contatar o cliente, caso você vá demorar na entrega. Aí durante a entrega, quando você chega para entregar no cliente, né? Dentro dessa pontualidade, gente, assim, é muito importante isso. Se você combinou com o cliente entregar dentro de 45 minutos a 1 hora, você tem que entregar dentro desse tempo. Senão, esse cliente precisa ser avisado. Olha, dona Maria, nós vamos atrasar um pouco a nossa entrega em 10 minutos, em 15 minutos. Tudo bem para a senhora? O cliente tem que saber. Porque às vezes o cliente ele vai sair, ele combinou outra coisa. Ou o simples atraso pode fazer com que o cliente entenda que a empresa está não cumprindo com aquilo que prometeu e, consequentemente, não vai ter confiança na empresa, tá? Então, durante a entrega, quando você chega, quando você aperta a campainha, quando você chega no condomínio, né? Você precisa ter cuidado com o carregamento desses produtos, limpar o pé ao entrar em qualquer ambiente. Então, tem o tapetinho na porta, tem o tapetinho na porta do escritório, dá uma limpada no tapete, né? Tem a cordialidade, com licença, senhora, onde eu posso colocar a caixa. A senhora gostaria que eu ajudasse a descarregar, né? Confere os produtos, se necessário, solicita a assinatura, perfeito? Isso é muito importante, porque essa comunicação é como se o cliente tivesse a extensão do negócio dentro da casa dele. Então, você que vai entregar, você que vai entrar na casa do cliente, muitas vezes aí vai entregar. Se você é um rapaz e é uma senhora, ela está sozinha, mantenha a porta aberta, seja o mais gentil possível, mais profissional possível. Cuidado com olhares, cuidado com a forma que você se comunica, cuidado com gracinhas, cuidado com piadas, cuidado com excesso de gentileza, né? Aquela gentileza que parece que a pessoa está querendo algo em troca. Cuidado com isso, tá? Então, seja sempre gentil, cordial, profissional, com aquela postura impecável, perfeito? Como eu já falei novamente, imprevistos e atrasos devem ser comunicados ao cliente, informando o motivo e uma nova previsão e, se necessário, pedir desculpas. E ao finalizar, né, o seu atendimento, agradeça a preferência, despeça-se, muito obrigada, até a próxima e tchau. Perfeito? Sempre dentro de uma postura, com o uniforme impecável, como eu falei, a aparência, o cheirinho, né? Sempre bem, elegante, gentil, né? Se é uma senhora, a ofereça para carregar, se não precisar de ajuda, entregue na porta, agradeça, como já falei, né? Sem precisar ter que voltar novamente. Tá joia? E aí, continuando dentro das nossas funções do nosso protocolo de atendimento, a gente vai chegar no protocolo de atendimento da função do açougueiro. Então, quais seriam os conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para exercer a função de açougueiro, né? Conhecimento de todos os tipos e cortes de carne, a habilidade para preparar essa carne, cordialidade e paciência, higiene e segurança alimentar e sugestões de preparo. Também faz parte, né, das funções do açougueiro saber como que é preparado aquela carne, né, aquela linguiça, aquele frango, peixe, enfim. Tudo que for vendido, né, dentro do açougue, barra peixaria, né, que a gente poderia colocar aqui também. Então, quando o açougueiro, né, vai fazer o atendimento, ele fala bom dia, boa tarde ou boa noite, posso ajudar, né? E durante o atendimento ele ouve o pedido com atenção, ele pode oferecer sugestões, ele pode mostrar a carne para o cliente, se possível,
cortar conforme a preferência, por isso que é muito importante ouvir com atenção, né? Devolva para o cliente. Então, a senhora quer que corta 500 gramas de peito de frango em formato de filé, é isso? Eu entendi direito? Sempre devolve para a pessoa, né? O que a pessoa falou, para confirmar se o que você entendeu direito mesmo, tá? Embale adequadamente, informe o preço e o valor total e no final agradeça, né? E se a pessoa quiser dicas de preparo, né? Oferece dicas, conversa, estabelece aquela amizade, aquela confiança bacana, tá bom? E finalize com aquele volte sempre. Sempre lembrar de que higiene e segurança são fundamentais, né, dentro do nosso açougue. Utilizar EPIs, manter os utensílios limpos. Aí vocês vão ter um protocolo de como funciona. Aí vai ter um outro protocolo. Esse protocolo que eu falo é o protocolo do atendimento ao cliente. Mas dentro do açougue tem outros protocolos, né? Protocolos de armazenamento de utensílios, de corte, né? Armazenar carnes corretamente. Então, aí esse outro protocolo ele é específico para a função de açougueiro. Nesse caso, eu estou falando a respeito do protocolo do atendimento ao cliente. Perfeito? E essas sugestões, elas são importantes para o trabalho do açougueiro, porque assim, eu falo como pessoa que cozinha, mas que não é especialista em carnes. Não, a maioria das pessoas que cozinham não são especialistas, muitas vezes, em carnes. A gente vai cozinhando, sabe fazer uma coisa ali, uma coisa cá, e aprendeu com a nossa mãe, aprendeu uma receita ali, mas especialista mesmo em carne é o açougueiro mesmo. E quando ele estiver conversando, que ele pode perguntar, eu quero tanto de patinho, ou eu quero colchão duro. O que você pretende fazer? Fazer alguma receita específica? É uma sopa? É um ensopado? É um cozido? E aí você, dentro dessa conversa, oferecer as carnes, né? Porque às vezes a pessoa quer fazer por exemplo, cozinhar uma carne com patinho, mas um colchão duro, né? Seria interessante, teria mais sabor à carne. Então, todo esse tipo de conhecimento, né, que muitas vezes o açougueiro ele desenvolve dentro dessa conversa com esse cliente, é fundamental, porque daí você também vai estar aumentando, né, o ticket médio, né, as vendas do açougue. Então, sempre que possível, sim, faça sugestões, ensine o seu cliente sobre carnes, eduque ele sobre os alimentos, né? Então, por exemplo, se você é repositor, você conhece sobre vegetais, sobre frutas, sobre verduras, na hora que você estiver vendo alguma coisa também para esse cliente, você pode ensinar alguma coisa, você pode compartilhar, né? Então, o atendimento ao cliente, ele é muito mais complexo e subjetivo, porque ele vai envolver bastante empatia, bastante comunicação e principalmente aquela dose fundamental de se importar com o cliente, tá? Então, sempre quando você pensa num bom atendimento, num excelente atendimento, você tem que levar em consideração todas essas questões que eu passei aqui para vocês sobre a questão do atendimento, de um excelente atendimento ao cliente. Quero agradecer você que ficou todo esse tempo, né, dentro desse treinamento. Espero ter sido útil para você esse treinamento. Comenta, coloca, se você tiver pergunta, dúvidas, quiser que explane mais alguma coisa, pode deixar nos comentários, que vai ser um prazer responder, perfeito? Bom, eu sou a Damares Bortolozzi, especialista em treinamentos técnicos e corporativos, e este foi mais um treinamento sobre como fazer um excelente atendimento ao cliente. Muito obrigada.